Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Novamente aqui com um videozinho explicativo. Hoje sobre a atividade da semana 1. Por que semana 1, gente? Porque ela foi pulada, né? Vocês se lembram que nós não fizemos a atividade da semana 1 junto com vocês, nós pulamos direto para a semana 2, os nossos vídeos explicativos, nossas atividades todas, porque na primeira semana vocês estavam aí familiarizando com esse formato de aula e tudo mais. Então, acabou que nós pulamos. Então, como ainda não chegou a segunda apostila, nós vamos aproveitar para voltar a essas atividades aí que foram ignoradas, né? Então, aqui, claro que muita gente fez, eu tenho certeza que muita gente fez, mesmo sem a tutoria dos professores. Mas eu vou fazer uma revisão, se você já tiver feito, confira. Se não tiver feito, agora é a hora, tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos as habilidades, são duas, tudo dentro de texto, voltado para texto em inglês, antecipar o sentido do texto, observar suas estruturas, formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em inglês, ok? E o texto em si está escrito aqui na atividade número 1. Leia o texto a seguir, que foi retirado do site da Unesco. O nome do texto é Sustainable Cities and Communities, cidades sustentáveis e comunidades. Então, ele está na página de baixo aqui, vou ler para vocês. Gente, vou ler e traduzir, presta bastante atenção, tá? Cities are hubs for ideas, commerce, culture, science, productivity, social development and much more. As cidades são centros para ideias, comércio, cultura, ciência, produtividade, desenvolvimento social e muito mais. At their best, cities have enabled people to advance socially and economically. Em seus melhores momentos, nas suas melhores, as cidades têm habilitado as pessoas para avançar socialmente e economicamente. With the number of people living within cities projected to rise to 5 billion people by 2030, it's important that efficient urban planning and management practices are in place to deal with the challenges brought by urbanization. Com o número de pessoas vivendo nas cidades projetado para aumentar até 5 bilhões de pessoas até 2030, é importante um planejamento urbano eficiente e gerenciamento de práticas estão sendo organizadas para lidar com os desafios trazidos pela urbanização. Many challenges exist to maintaining cities in a way that continues to create jobs and prosperity without straining land and resources. Muitos desafios existem para manter as cidades de uma forma que continue a criar empregos e prosperidade sem destruir a terra, terrenos e recursos. Common urban challenges include congestion, lack of funds to provide basic services, a shortage of adequate housing, declining infrastructure, and rising air pollution within cities. Vamos lá. Desafios urbanos comuns incluem congestionamento, falta de fundos para prover serviços básicos, falta de casas adequadas, declínio de infraestrutura e aumento da poluição do ar dentro das cidades. Rapid urbanization challenges such as the safe removal and management of solid waste within cities can be overcome in ways that allow them to continue to thrive and grow while improving resource use and reducing pollution and poverty. Desafios de urbanização rápida, tais como a remoção segura e o gerenciamento de lixo sólido dentro das cidades pode ser trazido de forma
que permita às cidades, né, permita a elas continuar prosperando e crescendo, enquanto provendo recursos, usos e redução de poluição e... Perdão, peraí, deixa eu ver aqui que tá piscando. É isso mesmo. Enquanto provê uso de recursos, e reduzir a pobreza e a poluição. Vou repetir isso aqui, gente, porque ela piscou aqui e eu não consegui raciocinar direito. Onde que eu tava aqui? Aqui. Desafios de urbanização rápida, tais como a remoção segura e o gerenciamento de lixo sólido dentro das cidades pode ser trazida de forma que permita a elas continuar crescendo ou prosperando e crescendo, enquanto melhorando o uso dos recursos e reduzindo a pobreza e a poluição. One such example is an increase in municipal waste collection. Um exemplo desse é o aumento da coleta de lixo municipal. There needs to be a future in which cities provide opportunities for all with access to basic services, energy, housing, transportation and more. As suas necessidades ali as necessidades estão um futuro no qual as cidades provêm oportunidades para todos, com acesso a serviços básicos, energia, casa, né, habitação, transporte e mais ainda. Nós estamos vendo aqui, bom, aí eu traduzi todo o texto com muita dificuldade, porque não tá fácil traduzir olhando pelo celular, viu, gente? E aqui, o celular pisca toda hora. Nós temos algumas palavras que estão em negrito, vocês estão vendo, né? Essas palavras, cities, ideas, commerce, culture, science, essas palavras, elas são cognatas. O que é palavra cognata? São palavras que parecem com palavras no português, certo? E realmente são aquilo que parecem. Então, as palavras negritas são cognatas que ajudam na interpretação do texto. Aqui tem algumas traduções, né, do vocabulário. O que está pedindo para vocês fazerem? Marcar com o X as ideias presentes no primeiro parágrafo. Eu já li o parágrafo, vocês voltem no vídeo e façam um X na ideia principal do primeiro parágrafo, tá? Agora, nós temos aqui um infográfico. O que são infográficos? Olha lá. Infográficos são fontes preciosas de informação para as pessoas, pois misturam linguagem verbal e não verbal, dados estatísticos, ilustrações, tudo em função de explicar uma ideia ou situação. Então, é um texto ilustrativo, todo ilustrado, né, com imagens e dados, no formato de um cartaz mesmo. Então, aqui nós vamos ler esse infográfico. Qual que é o título dele? Make cities and human statements inclusive, safe, resilient and sustainable. Faça as cidades e os estabelecimentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Aí aqui nós temos algumas informações. 2 billion people... Gente, tá muito difícil ler isso aqui. Vou ver se eu consigo ler. Vou chegar mais perto. 2 billion people do not have access to waste collection advices. 2 bilhões de pessoas não têm acesso... Services, perdão. Tá muito difícil ler. É services. Do not have access to waste collection services. Então, 2 bilhões de pessoas não têm acesso aos serviços de coleta de lixo. É isso que está falando aqui, certo? Com muita dificuldade também. E aqui, 1 out of 4 urban residents live in slum-like conditions. De 1 a 4
uma a cada 4 residentes urbanos, um a cada 4 habitantes de cidades, né, de urbanos, vivem em condições, aqui seria uma tradução livre, favela, certo? Não é favela não, mas é como se fosse favela. Olha lá, tá vendo? Porque o termo favela, gente, é só brasileiro, não existe um termo para favela, mas é como se fosse favela, para vocês entenderem melhor. Próximo aqui, próximo dado. Only half, 53% of urban residents have convenient access to public transportation. Apenas a metade dos residentes urbanos tem acesso adequado ao transporte público, certo? Eu não consigo ler esse texto aqui para vocês, tá, gente? Tá muito pequenininho. E aqui, 9 out of 10 urban residents breathe polluted air. 9 a cada 10 habitantes urbanos respiram ar poluído. E por último aqui nós temos 150 countries have developed national urban plans with almost half of them on the implementation phase. 150 países têm desenvolvido planos urbanos nacionais, com apenas quase a metade deles na fase de implementação. Então, nós temos 150 países com planos de desenvolvimento urbano, mas quase a metade estão implementando esses planos. O resto só está no papel, certo? Bom, vamos agora às atividades referentes ao infográfico. A meta 11 das 17 trata, como já foi visto no texto, das cidades e o seu desenvolvimento sustentável. De acordo com as informações que obteve na leitura do texto, responda. De acordo com a... Aqui tinha que ser uma vírgula, né, gente? Muitas pessoas no mundo inteiro têm acesso à coleta de lixo. Vamos voltar ao lixo. Aqui está falando. Sim ou não? Do not. Está afirmando ou está negando? Né? Então, vocês vão dar a resposta em português, tá, gente? Próximo. Em cada 10 pessoas, quantas respiram ar poluído? Ar poluído está fácil de identificar porque é cognato. Vocês voltam lá e encontram. E por último, e quanto aos moradores das favelas? Olha que máximo, eu traduzi para vocês como favela mesmo. O que o infográfico nos informa? Volta lá e coloca em português para nós. Ok, pessoal? É isso, bons estudos. Beijos de luz.